Oi, eu sou Giovanni Cômodo, eu sou crítico de cinema e cineclubista, faço parte da equipe de programação do Cineclube do Hortalante, que acontece quinzenalmente na Cinemateca de Curitiba, e também sou responsável pelo Clube do Filme do Hortalante, que é um encontro mensal que a gente se dedica a conversar sobre determinado filme e alguns textos a respeito desse filme e desse realizador. Curiosamente, no Clube do Filme esse ano a gente está falando de cinema português. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar de 5 filmes para começar a conhecer o cinema português. É curioso porque, apesar da gente falar a mesma língua, a gente tem muito pouco contato com o cinema feito em Portugal. E é um cinema muito rico, com grandes diretores e grandes filmes, e que a gente precisa conhecer melhor. E com certeza esses filmes têm muito a dizer para nós aqui no Brasil, tanto como fãs de cinema, como cinéfilos, como pessoas que gostam de cinema, como também para realizadores. Se você está pensando no seu filme, o cinema português tem muito a nos ensinar também. A gente começa a nossa lista com Amor de Perdição, de Manuel de Oliveira, filme de 1979. O Oliveira é o cineasta mais conhecido de Portugal, uma pessoa lendária, inclusive, porque ele trabalhou até os 106 anos de idade. Ele viveu até os 106 anos de idade, que já é extraordinário. E mais extraordinário ainda é que ele realmente tenha trabalhado até o final da vida. Ele, na verdade, engrena a carreira dele como diretor para conseguir realmente fazer seus trabalhos com mais consistência depois do alto de 60 e muitos anos, a partir de 70 anos que ele se torna um diretor que consegue lançar seus filmes com regularidade. E o maior de seus filmes, e não literalmente, no caso, é Amor de Perdição, um filme de 4 horas e 20 que adapta o clássico de Camilo Castelo Branco, do mesmo nome, Amor de Perdição, que é considerado o maior romance do romantismo português. E nesse filme, o que o Oliveira faz é exatamente registrar todas as palavras do romance no seu filme. Tudo que é dito, tudo que está escrito no livro, ele filma e está nos diálogos e inclusive em voz em off, narrando o filme. É um trabalho de um enorme rigor estético. E curiosamente foi um filme feito com pouquíssimos recursos, com dinheiro da televisão portuguesa, em 16mm ao invés do 35mm. O 16 é um material muito mais frágil e muito mais barato também, por isso que ele foi usado. Ele foi inclusive transmitido em preto e branco na televisão e para o cinema, e claro, ele foi gravado em cor. Mas é um filme extraordinário, assim como a carreira do Oliveira. Eu sei que falar de um filme de 4 horas e 20 não é o maior incentivo do mundo, e há outros filmes do Oliveira que são maravilhosos e que talvez sejam uma porta de entrada um pouco mais amigável para o universo do Oliveira, tanto o Anique Bobó, como também o Non, A Vanglória de Mandar, ou O Estranho Caso de Angélica. Mas nenhum desses filmes é tão recompensador quanto Amor de Perdição. Na filmagem que se propõe a fazer o Oliveira, de transpor cada palavra do texto do Camilo Castelo Branco, um dos maiores escritores da história de Portugal, acontece algo muito interessante. Ele usa muito pouco o movimento de câmera, quase todo o filme é em câmera fixa, e a gente vai observando essas pessoas, esses diálogos que têm um ritmo muito próprio e acaba criando quase que uma hipnose em nós que estamos assistindo. É um filme lento, mas nem por isso vazio de ação, pelo contrário, acontece muita coisa, tem várias peripécias, é um filme muito romântico e tem uma série de pequenos fatores que acabam alterando totalmente a vida dessas pessoas, pequenos enganos que obrigam esse casal a ficar separado. E nesse filme também a gente observa algumas das grandes marcas do Oliveira, não apenas o rigor formal nesses enquadramentos, mas também uma certa preponderância do teatro e do texto sobre o cinema, e mesmo assim isso sendo incrivelmente cinematográfico. Além disso, outra marca é um certo pudor do Oliveira com esses amantes, com esses amores. O Oliveira era um homem profundamente católico e isso se demonstra nos seus filmes também. Curiosamente, não muito depois de Amor de Perdição, ele chega inclusive a fazer filmes maiores, em duração, investigando a história de Portugal, mas ele realiza um filme testamento ainda na década de 80 para somente ser exibido depois que ele falecesse, chamado Visita ou Memórias e Confissões, que é um filme extraordinário
E, curiosamente, é um testamento que esperou quase 30 anos para ser visto, porque depois disso o Oliveira continua trabalhando e muito, e nos dando filmes extraordinários. Número 4, Os Verdes Anos, de Paulo Rocha. Um filme de 1963 que acaba marcando um novo início da cinematografia portuguesa, o chamado Novo Cinema Português. Esse filme transpira o novo. Não só o primeiro filme do Paulo Rocha, como também é o primeiro filme de uma série de pessoas, praticamente todo mundo envolvido nessa produção. É o primeiro filme de seus atores, é o primeiro filme dos técnicos de som, da maior parte da equipe de fotografia, também da produção. Então é um filme que todo mundo está descobrindo como se fazer cinema. E, no caso, um cinema com pouquíssimos recursos. Essas pessoas não tinham muito dinheiro mesmo, muito orçamento para esse filme. E a solução encontrada é colocar o seu filme nas ruas de Lisboa. Um filme que parte para filmar essa cidade em enorme transformação no início dos anos 60. Lisboa estava num processo acelerado de urbanização, de construção de novas avenidas e novos prédios, novos arranha-céus, e uma nova arquitetura, inclusive. E o filme consegue capturar isso e, mais ainda, ser um documento dessa juventude sessentista portuguesa que acaba transpirando muito da energia que a gente via, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França. O que era ser jovem em Lisboa nessa década, nesses anos, o Verdes Anos consegue capturar, porque ele realmente sai para filmar as pessoas, como elas andam, como elas se vestem, como elas falam. E essa é uma das forças desse filme, de conseguir registrar para nós o movimento das coisas, o movimento da vida ali em Lisboa nesses anos. E, ao mesmo tempo, o Paulo Rocha faz um filme, mesmo assim, mesmo com essa urgência de sair filmar as ruas, um filme muito rigoroso em sua concepção, nos enquadramentos, na história que conta e na maneira como uma cena acaba desembocando na outra, desaguando na outra, formando esse grande rio dos Verdes Anos. E existe algo de trágico algo de trágico não, é um filme absolutamente trágico, mas já nas primeiras cenas parece ter um mau agouro que vai se impor sobre esse casal. E essa ironia dos Verdes Anos, né, existe algo de muito triste, desolador, nesses anos que as pessoas estão vivendo em Lisboa, que é para ser os melhores anos de suas vidas, mas pessoas que estão quase na margem da sociedade. A gente está falando de trabalhadores, sapateiros e empregadas domésticas, e o que o Rocha faz é dar a ver essas pessoas, registrar essas pessoas e construir uma enorme poesia através disso. Curiosamente, existe uma enorme... A gente fala, por exemplo, de uma urgência que muito tem a ver com a novela vague, de um registro que talvez se aproximasse do neorrealismo, ou de uma vibração que tem muito a ver com a vibração do cinema jovem que está acontecendo nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos. Mas esse filme, não se enganem, ele tem uma enorme influência, curiosamente, do cinema japonês, de um rigor mizoguchiano, de Kenji Mizoguchi e do Ozu mesmo, a gente pode dizer, na maneira em que o Rocha trabalha o tempo todo essas linhas retas e horizontais da arquitetura portuguesa, dessa nova arquitetura portuguesa, e o que ele consegue extrair do rigor com a sua câmera é uma coisa muito especial que ele vai explorar com muito mais calma e ainda mais ousadias nos seus filmes subsequentes. Número 3, Trás-os-Montes, um filme de 1976 dirigido por uma dupla, Antônio Reis e Margarida Cordeiro. É um casal que se conheceu no cinema durante o primeiro curta do Antônio Reis, o Jaime, e desde então não se separaram mais e realizaram pouquíssimos, na verdade, filmes juntos, porque eles não tiveram muitas oportunidades, mas cada um desses filmes é uma obra-prima, e a primeira colaboração deles é exatamente Trás-os-Montes, um filme fascinante. Primeiro porque, nas palavras de um grande realizador francês, sobre o qual nós inclusive já conversamos em um desses vídeos, o Jean Rouch, afirma que Trás-os-Montes inaugura uma nova linguagem cinematográfica, que nunca até então tinha sido visto cineastas com tamanha obstinação retratar uma região de maneira tão cinematográfica.
Isso quer dizer a comunhão entre homens, paisagens e as suas estações. Esse filme se passa nessa pequena aldeia chamada Trás-os-Montes, que fica no extremo norte de Portugal, muito próximo da Espanha, uma região muito montanhosa e muito árida em recursos e possibilidades. Mas o Antônio Reis e a Margarida, totalmente apaixonados por esse lugar e por essas pessoas, o que é mais interessante, eles vão para lá, passam muito tempo com elas e filmam exatamente o que o Jean Rouch descreve, a comunhão entre pessoas, paisagens e o tempo que se passa nessa região. Então a gente vê todas as estações do ano nesse filme, aí a gente observa como as pessoas se relacionam nesse lugar. Esse filme já marca algo muito interessante, que é explodir as fronteiras entre documentário e ficção. Até hoje esse filme é visto como um documentário, mas a gente sabe que muita coisa foi posada para esse filme. E posada no bom sentido, porque as pessoas queriam ser vistas com o máximo de dignidade possível. E não só elas queriam isso, como os diretores queriam isso. Eles têm uma relação de proximidade com essas pessoas, com esses habitantes, com essa comunidade, e por isso eles filmam eles com absoluto respeito, mesmo nas situações mais dilacerantes, nas maiores dificuldades de viver em um lugar como esse. O Antônio Reis e a Margarida Cordeiro estão o tempo todo filmando com amor essas pessoas e resgatando a dignidade delas e expondo as suas histórias. É um filme que, ao mesmo tempo, também investiga o que é Portugal e qual é a história de Portugal, que país é esse e o que ele revela sobre todos nós portugueses e nós, pessoas que estamos assistindo do lado de cá. É um filme repleto de poesia, inclusive o Antônio Reis também, antes de se dedicar ao cinema, ele se dedicava à poesia. E junto com a Margarida eles fizeram filmes absolutamente extraordinários. Em segundo lugar, A Portuguesa, filme da Rita Azevedo Gomes de 2018. A Rita Azevedo Gomes é um dos nomes mais interessantes do cinema português e, curiosamente, do cinema contemporâneo português. A Rita está trabalhando em um ritmo muito produtivo nos últimos 15 anos para cá. Ela começa na virada dos anos 80 para os anos 90 com um filme chamado O Som da Terra Tremer, que é um filme extraordinário. E ela só consegue fazer o filme seguinte quase 10 anos depois, que é Frágil como o Mundo, que é um dos filmes mais lindos da história portuguesa. E desde então ela vem trabalhando sem parar, e 2018 marca a estreia de A Portuguesa, um filme adaptado de um conto do Musil e de um roteiro assinado por Agostina Bessa Luís, que é uma das maiores escritoras da segunda metade do século XX de Portugal. E a Rita, ao pegar esse material, transforma em um grande filme repleto de ousadias formais, inclusive. A Rita é sempre muito inquieta nas suas produções, ela sempre explora muito as linguagens, inclusive ela já até filmou trechos do filme dela com o iPad e depois ela retrabalha isso. Ela está muito interessada em retrabalhar a imagem, pensar a imagem e, acima de tudo, filmar com a luz. Ela se vê como uma espécie de pintora da luz através de seus filmes. E A Portuguesa é um dos filmes mais belos dos últimos anos, em matéria plástica e em matéria também da história que ele nos revela, acompanhando a história de uma portuguesa que se casa com um nobre em um lugar ermo da Europa, ainda na Idade Média. E aqui o filme faz um jogo interessante, porque se a gente está muito acostumado a ver histórias dos homens que vão para as guerras, esse filme se concentra em observar e acompanhar a mulher que fica na casa à espera e o que ela faz e como ela vive essa vida dela nesse lugar inóspito, nessa corte um tanto inóspita. E a Rita faz então um grande filme novamente sobre as mulheres, um filme assim como A Vingança de uma Mulher, também era um filme riquíssimo nesse sentido. Em A Portuguesa, ela quase faz uma história de uma Penélope e, no entanto, essa espera é feita com absoluta dignidade e resistência, e como ela consegue se impor nessa espera. É também um filme muito erótico, inclusive,
de uma grande carga de erotismo em suas cenas, e mesmo assim um filme muito discreto nesse sentido. Isso muito graças aos enquadramentos e o trabalho que a Rita tem com seus atores, o grande trabalho de fotografia do Acácio de Almeida, que é um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, e também do texto da Agustina. A Rita é essa cineasta que consegue trabalhar em curtas-metragens, ficções, documentários. Ela consegue transformar cartas em grandes filmes e conversas em grandes filmes. É uma cineasta polivalente, muito inquieta, que a gente fica cada vez mais curioso para ver o que ela vai fazer a seguir. É um dos grandes nomes para ser acompanhado hoje no cinema, e eu recomendo demais o cinema da Rita Azevedo Gomes. E o nosso filme número 1 é No Quarto da Wanda, de Pedro Costa. Esse filme do ano 2000 é nada menos que uma revolução. E a revolução, ela não é apenas temática, ela é formal. Pedro Costa fez esse filme com uma câmera digital, que na época era ainda uma novidade, e uma câmera muito barata, muito leve e muito vagabunda, na falta de uma palavra melhor, sabe? Era longe de ser o melhor meio para fazer esse registro. E, no entanto, ele fez esse filme que é absolutamente colossal. O Quarto da Wanda faz parte de um ciclo chamado Ciclo das Fontainhas, que era uma comunidade de imigrantes cabo-verdianos e pessoas pobres, marginalizadas, também na região metropolitana de Lisboa. E o que o Costa faz, pouco antes, em seu filme anterior, O Ossos, que também integra esse ciclo, ele conhece muito bem essa comunidade, ele passa a conviver muito com essas pessoas, e uma delas diz, a própria Wanda, no caso, diz: Pedro, vem pra cá sem equipe, a gente não precisa de nada disso, vem escutar nossas histórias. E a partir disso o Pedro Costa vai praticamente todos os dias nessa comunidade, só com uma câmera, ele mesmo fazia o som várias vezes, e é através dessa permanência dele ali, essa proximidade que ele tem com essas pessoas, que ele consegue fazer esse filme. Por ele estar sem equipe, com um material muito leve, que no caso era uma câmera digital muito barata, ele consegue estar presente e consegue ir registrando o dia dessas pessoas. E não se engane, já assim como o Trás-os-Montes é um filme que também apaga as fronteiras entre documentário e ficção, é um tema que até hoje é muito discutido sobre esse filme, mas o Costa observava e muitas vezes elas reencenavam, por assim dizer, o que tinha acabado de acontecer. Eles, não, deixa eu ligar a câmera, esse tipo de coisa, faz de novo. E então é uma certa forma posado, mas isso não é um problema, pelo contrário, faz parte do processo do Pedro Costa de resgatar a dignidade dessas pessoas, em dar a ver essas pessoas para o resto do mundo mesmo, não apenas de Lisboa e de Portugal, a elite portuguesa, observar essas pessoas que são marginalizadas, muitas delas usuários de drogas, todos muito pobres e sem muitas perspectivas, muitos deles imigrantes cabo-verdianos, pessoas deslocadas de suas terras e de seus lugares e de suas famílias devido à colonização portuguesa, que estão lá em Lisboa, em busca de uma vida melhor, e uma vida muito inóspita em compensação que eles têm que levar. Então o Quarto da Wanda é um grande exemplo de um cinema que é político. O que o Costa faz é mostrar a vida dessas pessoas e, acima de tudo, mostrá-las com uma enorme dignidade. O cinema do Costa, não à toa, é muito pensado nos enquadramentos do Rembrandt, esse chiaro escuro, mas o principal é, afinal, ver essas pessoas, acima de tudo. Ver essas pessoas, estar em contato com elas e ser lembrado que essas pessoas existem de fato e elas precisam ser lembradas. Não é preciso dizer que o cinema do Costa influenciou gerações. Desde então, todo mundo que se propõe a fazer um filme com digital é, de certa forma, devedor do Pedro Costa, e mais ainda quando vão filmar essas pessoas marginalizadas. Mas não se engane, o Costa tem um trabalho de proximidade com essas pessoas, de lealdade a essas pessoas, que é raramente visto no cinema. E é um cinema, o dele, feito com poucos recursos, de uma maneira muito punk, na falta de uma palavra melhor. É talvez um dos últimos cineastas punks que nós tivemos. Não por acaso ele teve banda punk antes de ir para o cinema. E essa é a nossa sorte, que ele tenha se dedicado ao cinema com um rigor absoluto.
É um cinema muito devedor do cinema americano clássico, como a gente observa no filme mais recente dele, Vitalina Varela, um filme de 2019, que é o grande filme desse século, do século XXI. Esse João Bernardo da Costa, que é o maior crítico de cinema da língua portuguesa, já dizia que o Quarto da Wanda abre o século XXI e uma vez que a gente entra nesse quarto, a gente não sai mais. Vitalina Varela é um ponto de chegada do Pedro Costa em matéria formal e em matéria de um cinema absolutamente clássico e moderno e transformador. Eu espero que essa pequena lista sirva, acima de tudo, como um convite para você explorar o cinema português. A gente teve que deixar de lado grandes filmes, grandes diretores, como Teresa Vilaverde, Manuela Serra, José Oliveira, Marta Ramos, Marta Mateus, Mário Fernandes. Tem muita gente boa fazendo filmes extraordinários em Portugal, que merecem ser vistos, que são, na verdade, muito próximos a nós e que tem muito a nos dizer, tanto em matéria de cinema, sobre como fazer cinema. Eu espero que esse vídeo seja, acima de tudo, um convite para essa exploração e que a gente se reencontre em breve nas salas de cinema e espero na Cinemateca de Curitiba. Espero que a gente se veja lá.